Muito boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo em paz? Feliz ano novo oficialmente agora, vamos ao primeiro vídeo do ano no canal do Povo Escolhido. Hoje o que é dia 6, né? Terça-feira, dia 6, vamos lá. Vários assuntos para tratar com vocês. Vamos na ordem aqui mais ou menos que eu preparei, tá? Eu acho que o assunto principal hoje, que é um assunto que teve uma repercussão bem grande aí anteontem, ontem, todos nós descobrimos pasmos, estupefatos, assustados, surpresos. Não tanto, né, conhecendo essas pessoas que estão lá dentro do Corinthians, como a gente conhece, mas do acordo assinado pelo seu Duílio Monteiro Alves com a Caixa Econômica Federal, né? Um acordo que, resumindo, o cara ele meio que passou o Corinthians para a Caixa. É uma coisa assim assustadora, é uma coisa asquerosa, é uma coisa nojenta, e que deixou todo mundo em choque, né? E eu queria ler isso para vocês, queria dividir isso com vocês pra gente ver os detalhes e fazer alguns comentários a respeito, beleza? Vamos lá. Fifine funcionando? Teste do microfone, espero que tenha funcionado. Se não funcionou, eu vou descobrir depois. Então vamos lá. Matéria do meu timão, escrita por Felipe Salles e Rodrigo Vessone. Inviabilidade de SAF e receitas comprometidas. Veja os detalhes do acordo entre Corinthians e Caixa. Nos últimos dias, a Caixa Econômica Federal bloqueou cerca de 50% da premiação de 77 mil recebida pelo Corinthians pela conquista da Copa do Brasil. O título foi confirmado na vitória 2-1 contra o Vasco, Maracanã, papapá. A retenção ocorreu como parte das garantias financeiras previstas no acordo de renegociação da dívida do clube referente ao financiamento da Neoquímica Arena. O contrato foi assinado durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, junto à instituição financeira. O meu timão teve acesso aos documentos firmados, inicialmente divulgados pelo blog do Paulinho, e identificou que, pausa, sim, blog do Paulinho, não culpem o mensageiro. Não interessa quem é o Paulinho, não interessa quem é o Salazar, eu cansei de falar isso pra vocês. O ponto é verdade o que tá aqui ou não é, tá? E identificou que além de comprometer receitas provenientes de premiações esportivas, o acordo impõe uma série de outras obrigações financeiras que impactam diretamente o fluxo de caixa e a autonomia do clube. Essa é a palavra. A autonomia do clube. Dividido em 3 documentos complementares, o aditivo, o acordo foi formalizado sob o título de Aditamento ao Contrato de Financiamento. Documento em mais de 400 páginas, assinado por Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians, Wesley Melo, diretor financeiro do clube na época, com o aval do departamento jurídico que era comandado por Herói Vicente. Concluída em 22, a renegociação do contrato, financiamento da Neoquímica, formaliza a reestruturação integral, papapá. O documento reconhece que o contrato original, assinado em 2013, estava inadimplente desde 2019, período em que o Clube do Parque São Jorge deixou de pagar as parcelas enquanto buscava um novo acordo. O texto, no entanto, afirma que não houve nenhum perdão de dívidas no processo. O novo acordo não criou uma nova dívida, mas reorganizou o saldo já existente dentro do contexto da recuperação judicial da Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, estabelecendo um novo arranjo jurídico para viabilizar o pagamento da Arena. A recuperação judicial da construtora, impactada pela Operação Lava Jato, teve reflexos diretos sobre a Neoquímica Arena. O cenário criou um impasse na estrutura da dívida, onde o Corinthians era devedor tanto da construtora, o Corinthians devia tanto para a Odebrecht quanto para a Caixa, enquanto a Odebrecht, pressionada por seu próprio endividamento, renegociou os termos do contrato. Neste processo, a construtora abriu mão da cobrança de juros e encargos e aceitou em troca parte da dívida por certificados de incentivo ao desenvolvimento. Lembra do CID, senhores? Aqueles títulos emitidos que o Corinthians poderia usar para construir o estádio. Foi assim que o Corinthians pagou a Odebrecht. Esse movimento permitiu ao Timão reestruturar o financiamento do estádio e gradualmente assumir 100% da Arena, com o foco da obrigação financeira passando a dever exclusivamente à Caixa. O Corinthians passava, assim, a dever apenas à Caixa Econômica Federal, tá? Com a renegociação do estádio entre Corinthians e a Caixa, o saldo devedor passou de 400 milhões para algo em torno de 700 milhões. Vocês perguntam, como assim? Eu falo, olha, parou de pagar, o Corinthians não pagava porra nenhuma, deve ser isso, deve ser os juros, o que explica isso, né? Valor que engloba o principal financiado, juros e encargos acumulados. A partir da assinatura, o financiamento passou a utilizar como base de juros a taxa Selic, acrescida de 2%, representando cerca de 18% de encargos ao ano. Pause. Quem é que faz um contrato atrelado com a Selic, mano? Pelo amor de Deus, tinha que ser IPCA, tinha que ser... Como assim com a Selic? Como é que alguém aceita isso? Cara, é inacreditável, mano.
O pagamento foi estruturado em parcelas trimestrais. Nos 2 primeiros anos do novo contrato, em 23 e 24, o Corinthians pagou apenas os valores referentes aos juros do período, em que deixou de pagar o financiamento, totalizando 8 parcelas trimestrais quitadas nesse intervalo, correspondentes aos 5 anos de inadimplência. De janeiro de 25, a amortização do valor principal passou a ser efetivamente iniciada. Pelo contrato com a Caixa, a dívida da Arena é paga em parcelas trimestrais de valor variável, que atualmente gira entre 20 e 30 milhões, dependendo da Selic, tá? No último ano, o Corinthians pagou cerca de 60 milhões, somando as parcelas de março e junho. Entretanto, ainda não há confirmação oficial sobre o pagamento das parcelas de setembro e dezembro. Foram pagas, o próprio Vessone já falou isso. O Corinthians pagou 93 milhões de reais das parcelas para a Caixa no ano passado. Não mais apenas as dos juros, mas as parcelas do principal. O Corinthians pagou 4 parcelas, sabe? Eu acho que foi março, depois eu confirmo para vocês. 93 milhões que o Corinthians já pagou, tá? No ano passado. Para se resguardar de novos episódios de inadimplência e reduzir os riscos, a Caixa reestruturou um modelo contratual com uma série de proteções para o pagamento da dívida, combinando garantias sobre receitas, ativos e até aspectos da governança do clube. Um dos efeitos mais relevantes desse acordo é a inviabilidade de transformar o Corinthians em SAF, ou seja, nada de SAFiar ou qualquer outro modelo. Aqui um pause também. Eles podem colocar esse contrato, o Corinthians pode falar não, entendeu? O Corinthians fala, pau no seu cu. Nós vamos fazer SAF do mesmo jeito, vocês que entrem na justiça cancelam o acordo, enfim. Mas o ponto não é esse, o ponto é o Corinthians ceder tanto. É o Corinthians permitir tanta coisa, e assim, e ele fica horrorizado. Prestem atenção. Todos os contratos exigem consentimento expresso da Caixa para qualquer alteração societária relevante, mudança de controle institucional ou reorganização que afete direto ou indiretamente as garantias oferecidas, bilheteria, valor de parceria comercial da Arena, naming rights, premiação esportiva, cota de transmissão, venda de jogador, patrocinadores e a sede social, até a sede social. Os contratos também contam com o mecanismo de intervenção financeira direta. Por meio do acordo da administração de contas, a Caixa passaria a gerir o fluxo das principais receitas do clube e da Arena em contas vinculadas. Cara, isso aqui é um escândalo, mano. Como é que o Duílio assina isso? O Duílio tinha que ser preso. O seu Wesley tinha que ser preso e seu Herói Vicente, com todo respeito, como é que você assinou isso aqui também, Herói? Já vou falar daqui a pouco disso aí. Receitas esportivas, venda de atleta e direito de transmissão como garantia. Puta que pariu, mano. Outra frente relevante, cedeu totalidade das receitas esportivas. Corinthians disponibilizou a Caixa recebendo bonificação, crédito, rendimento pago pela Comebol. Cara, é inacreditável isso aqui. É um tapa na nossa cara isso daqui. É um escândalo. A Caixa pode reter tudo. O mesmo modelo se aplica às receitas com a venda ou transferência de jogador de futebol masculino. A seção abrange negociações diretas, mecanismo de solidariedade da FIFA. Outro ponto sensível do acordo é a cessão das receitas de transmissão dos jogos do Corinthians em qualquer plataforma. Cara, não é inacreditável? Entre as principais garantias estabelecidas está a cessão das ações da sociedade responsável, autorizando a Caixa Econômica Federal a assumir o controle da estrutura do estádio em caso de inadimplência. Puta que eu pariu, mano. O pacote contempla também contratos comerciais e o acordo de naming rights firmado com a Ipera-Pharma em 2020. Puta que eu pariu, mano. O acordo também exige a manutenção de um saldo mínimo numa conta reserva. Como vocês sabem, os caras bloquearam o prêmio da Copa do Brasil para pagamento de juros futuros. Cara, é inacreditável. Também está prevista como garantia a penhora do Parque São Jorge, abrangendo todos os imóveis da sede social do Corinthians. Cara, é inacreditável, mano. Mesmo pros padrões de Duílio, é inacreditável, mano. É inacreditável. Outro ponto relevante do acordo da reestruturação da dívida da Arena foi a entrada da REAG Investimentos na estrutura do Fundo Arena. A gestora passou a administrar Prestem atenção nisso, tá? Nós vamos falar da REAG daqui a pouco. A gestora passou a administrar o fundo responsável por concentrar e organizar parte dos fluxos financeiros vinculados ao estádio, dentro do modelo criado após a negociação com a Caixa. A mudança integrou o redesenho operacional do acordo, com o objetivo de dar maior previsibilidade e governança à gestão dos recebíveis da Arena. Com a REAG à frente do Fundo Arena, a estrutura passou a contar com um gestor profissional para acompanhar o fluxo de receitas, o cumprimento das obrigações contratuais e a manutenção das garantias exigidas pelos credores. Eu
pergunto, o Corinthians que exigiu a REAG? Foi o Corinthians que escolheu a REAG? Vocês já vão entender por que eu tô batendo nessa tecla. Em agosto de 25, a REAG tornou-se alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal. A investigação apura um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao PCC no setor de combustíveis, com estimativa de movimentação superior a 52 bilhões, e aponta o uso de fundos de investimento para ocultação de patrimônio. Que loucura, né, mano? Que loucura. Vocês percebem que o fundo do poço parece que não chega, mano. O fundo do poço no Corinthians parece que não chega. A gente tá sempre descobrindo uma bomba. É como se o Corinthians fosse campo minado. A qualquer momento estoura uma nova. Como sair disso, senhores? Como resolver isso? Como mudar? Como... Já volto. Agora eu queria ler um post que o Herói Vicente postou, tá? Acho que logo depois que saiu isso, ele teria, supostamente, acho, tá? Pelo que me falaram, que ele teria apagado isso daqui. Que ele colocou assim, em 2019, justificando esse acordo esdrúxulo com a Caixa. Esse acordo absurdo com a Caixa. O que me causa estranheza, Herói, porque você conversando comigo algumas vezes, você falava indignado. Como é que o estádio passou de 400 milhões para 1 bilhão e tralalá? Pois é, Herói, tô vendo. Tô vendo, você participou disso. Eu fiquei horrorizado quando eu li o seu nome ali. Enfim, em 2019 havia execução em curso, fato que alguns insistem em ignorar. Sem acordo, o cenário seria de bloqueio amplo e indiscriminado de ativos até a satisfação integral do crédito, em montante muito superior ao valor da conta de reserva. O acordo não criou o problema, foi uma resposta tardia, dura e imposta a um passivo astronômico já existente. Melhor seria que as condições fossem outras, mas o credor não aceitou. Como assim o credor não aceitou, Herói? É o credor que decide? O credor que então praticamente decidiu que vocês praticamente passaram tudo pros caras. Funciona assim, vamos lembrar. O Andrés faz um acordo esdrúxulo. Promete um estádio para 400 milhões de reais. O valor vai bater em mais de 1 bilhão e tralalá. Aí o Duílio que vem depois dele fala, ó, vamos dar um jeito nisso aí. Passa tudo pros caras. Faz um contrato, aí faz um aditivo com a Caixa que os caras têm direito a tudo. Cara, isso é... Ou eu sou muito burro e não consigo entender isso, ou isso aqui é escandaloso, Herói. Isso aqui é escandaloso. O que vocês fizeram, mano? O credor não aceitou. A rediscussão judicial de cláusulas eventualmente onerosas é juridicamente possível. Pois é. Por que não brigaram, então? Porém, significativamente mais viável na ausência de uma execução de centenas de milhões de reais em andamento. Desculpa, eu discordo. Fosse pro pau. Conversasse com a Caixa, devo ou não nego, vamos pagar. Agora, nos comprometer a passar tudo pros caras como vocês fizeram? Cara, pelo amor de Deus. Eu acho isso aqui assustador, tá? Assustador. E pior, olha essa daqui. Central do Timão, por Daniel Kepler e Larissa Bepler. Conselho do Corinthians aprovou o acordo com a Caixa em 2022 sem acesso ao contrato e por votação simbólica. Os 183 conselheiros que parece que estavam naquele dia na reunião aprovaram sem ler o documento. Desculpa, eu posso ser leigo nessas coisas. Isso não é um escândalo? É praxe isso? Senhores conselheiros, eu pergunto para vocês, é normal isso? É normal vocês assinarem contratos tão sérios que impactam tanto no clube, sem ler o documento? É normal isso? É praxe? Assustador, mano. Assustador, tá? Tão assustador que, se vocês me permitem, eu queria ler um texto para vocês. Um texto escrito, publicado no fórum do meu timão, sim, pelo meu querido Vitor Pelizaro. Conheço bem o Vitor. E o Vitor escreveu isso aqui, eu acho que ele matou a pau. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de dividir com vocês, tá? Eu acho que resume bem tudo isso que eu tentei falar para vocês até aqui. O título é assim, ó. Viramos uma SAF da Caixa sem saber. O acordo da Arena é um atentado contra a soberania do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá. Nós do projeto Time do Povo, ao lermos a matéria que o meu timão trouxe hoje, dia 4 de janeiro, sobre os detalhes do contrato com a Caixa, chegamos à conclusão que este contrato não é apenas preocupante, é um soco no estômago de quem torce, vive e respira o dia a dia do Corinthians. Durante anos ouvimos da gestão do Duílio, o pior presidente da história, palavras dele, tá? Que eu endosso, que a questão da Arena estava equacionada.
Vimos fotos, apertos de mão, sorrisos e discurso de dever cumprido. Vocês lembram disso? Vou mostrar daqui a pouco aquela foto famosa, nas vésperas da eleição. André Negão e Augusto, Duílio abraçando lá o presidente da Caixa, e o Andrés falando vamos quitar a dívida da Arena essa semana. Vocês lembram disso? Um monte de idiota acreditou, como tem um monte de idiota nesse momento acreditando também. Mas enfim, vocês lembram disso. Nos venderam a ideia de que o clube tinha recuperado sua dignidade financeira. A realidade... assinaram uma confissão de dívida com uma arma apontada para nossa cabeça. Entregaram os dedos para salvar o anel. Em outras palavras, entregamos o controle do clube para salvar a Arena. É isso, tá? O que está nesse contrato não é uma negociação comum de mercado, é uma intervenção branca na gestão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Viramos uma SAF sem saber, e o dono é a Caixa. Uma SAF que mantém os problemas da estrutura atual, traz os problemas de uma SAF de dono, e não faz nenhuma injeção de capital. Resumindo, o pior cenário possível. De forma resumida, essa é a análise que o projeto Time do Povo faz sobre esse contrato absurdo. 1. O Corinthians trabalha, o banco leva. Vocês têm noção do que é o clube ganhar uma Copa do Brasil e ver metade da premiação ficar retida num fundo de reserva? O time sua sangue em campo, a torcida lota o estádio, o dinheiro que serviria para reforçar o elenco ou pagar salário fica preso numa conta garantia. Criaram um sistema onde se a gente vende um jogador para pagar as contas, 30% do valor nem entra no caixa. É um ciclo de morte. Vendemos o almoço, o banco come metade e a gente continua com fome para janta. 2. A mentira da autonomia. O mais grave não são os juros, que já são abusivos, Selic mais 2%, é a trava política. O Corinthians está proibido de virar SAF ou pedir recuperação judicial sem o amém da Caixa. Basicamente, os arquitetos desse acordo retiraram do clube qualquer ferramenta de salvação futura. Se o Corinthians quiser se modernizar ou buscar um investidor parceiro para o futebol, não pode, porque a Caixa tem poder de veto. Entregaram a chave do Parque São Jorge, literalmente, já que a sede está penhorada, para a Caixa. 3. Essa parte é boa. Onde estavam os fiscais? Onde estava o CORE? Onde estava o Conselho Deliberativo? Onde estava o Compliance? A auditoria da Ernst Young, que veio posteriormente, não detectou isso. Esse contrato passou na mão de dezenas de conselheiros. O departamento jurídico da época, chefiado por Herói Vicente, deu o aval. O diretor financeiro assinou embaixo. Será que ninguém leu as letras miúdas? Ou leram, entenderam que isso asfixiaria o clube por 20 anos e assinaram mesmo assim para posar de bons gestores antes de acabar o mandato? É isso, Vitor, foi exatamente isso. E teve um monte de repórter da Gazeta aí que aplaudiu. Baita administração. Nunca falamos nada do Duílio, porque não tem nada errado do Duílio. É inacreditável, mano. Dizer que era isso ou perder o estádio é uma simplificação covarde. Havia negociação. O que não podia haver era a entrega total do fluxo de caixa futuro do clube. Não chega a surpreender quando nos lembramos dos diversos documentos de reconhecimento de dívida que o Duílio assinou no apagar das luzes do seu mandato. São casos como este que nos colocam a dúvida se é muita incompetência, se é má intenção ou uma mistura trágica dos dois. Eu não tenho dúvida disso, Vitor. Que é uma mistura trágica dos dois e muito mais má intenção e safadeza. Eu não tenho dúvida disso. Só não posso afirmar, né? Meu advogado não deixa. Além disso, as gestões pós-Duílio, Augusto e Stabile, não tinham conhecimento desse contrato? Por que não levaram a público? Por que não falaram nada a respeito, sabendo que tinha um contrato que entrega parte considerável do controle financeiro do Corinthians para a Caixa? Pausa. Falei com o Sr. Osmar Stabile hoje. Liguei para ele para perguntar. Liguei para perguntar duas coisas. Uma da Safiel, que nós vamos falar no final do vídeo. E a outra, perguntei isso. Falei, esse acordo com a Caixa, que absurdo é esse, Osmar? Ele, pois é, você viu que loucura. Eu perguntei para ele, Osmar, você não sabia, Osmar? E ele falou que não. Falou que foi descobrir agora, quando retiveram o pagamento da Copa do Brasil. Olha, é difícil, né? Difícil engolir isso. Você não sabia disso, Osmar? Você não era um dos vitalícios que estava lá naquela reunião? Ou você é um dos caras que aprovou sem ler? Enfim, continuando. Os próximos passos, porque chorar não resolve. O cenário é de terra arrasada, mas o Corinthians é gigante. Só que nós, torcedores, precisamos acordar e cobrar. Diante disso, estes são os passos que o projeto Time do Povo defende. 1. Explicação pública já. Todos os signatários desse acordo, Duílio, Wesley, Herói Vicente e membros do CORE que aprovaram, precisam vir a público. Não com nota oficial genérica no Instagram. Precisam explicar item por item. Por que aceitaram a trava da SAF?
Por que aceitaram a retenção automática de premiação esportiva? Conforme sugerido por Marcos Melo, um dos membros do canal do Povo Escolhido. Olha só que legal. Eu juro que eu não tinha lido isso aqui. É nóis. Propomos um debate público envolvendo estes irresponsáveis com a participação de representantes de torcidas organizadas, coletivos e canais segmentados do Corinthians. 2. Auditoria. A atual gestão precisa revirar esse contrato do avesso. Se houver qualquer cláusula abusiva nesse contrato leonino que possa ser contestada na justiça, que seja feita. 3. Renegociação política. O Corinthians é grande demais para falir e a Caixa sabe disso. Esse contrato nos moldes atuais é impagável, sem destruir o futebol do clube. Se o time ficar fraco, cai para a Série B. Se cair, as receitas somem e a Caixa não recebe. É hora de usar o tamanho da nossa torcida para pressionar por termos justos. Lembrando que boa parte do valor de uso da Arena está vinculado ao Corinthians. A Arena sem o Corinthians perde boa parte de sua razão, total, de existir de valor de uso. Não queremos o calote. O corintiano é pagador. Mas queremos pagar com dignidade, não com o sangue do clube. Quem assinou isso comemorou como um título. Hoje a gente descobre que foi uma derrota histórica. O jogo fora de campo está mais difícil que qualquer final de campeonato. É isso, parabéns pro Vitor. É assustador, mano. Assustador os caras fazerem isso. Repito, mesmo pros padrões de Duílio Monteiro Alves, isso é assustador, mano. Que esses caras respondam. E daqui a pouco vocês vão ver o Dr. Cássio Concerino já agindo aqui, tá? E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vocês lembram dessa foto aqui, ó? A que eu citei agora há pouco. Desculpa. Duílio com o presidente da Caixa. Às vésperas da eleição de 23. 23? 24, 25. É. Pagando de... Ó, tá tudo resolvido. Questão da Caixa tá resolvida. Pra ver se desse jeito eles elegiam o André Negão. É vergonhoso, mano. É vergonhoso. Mostrar a foto do Duílio, mostrar. E mostrar, tá. Ainda com relação a Duílio Monteiro Alves, só pra gente não esquecer, eu peço desculpa a quem escreveu isso daqui, mas eu cortei exatamente no nome, desculpa, tá? Mas tá escrito assim, ó. Até o exato momento, 3 de janeiro, nós sabemos que a gestão do Duílio teve patrocínio com empresa de fachada, compra de marmita em empresa de fachada, nota fiscal de serviço não executado e reembolsado, renovação de dívida prescrita, denúncia do MP por uso de cartão corporativo para fins pessoais, vendeu promessas a preços irrisórios para não submeter a venda ao Core, contrato lesivo com a Caixa, contratação e não pagamento do Rojas, envelheceu o elenco e encareceu, não teve título, aumentou a dívida, deu um passa-moleque na Poderoso Timão, contrato lesivo ao Corinthians de uma nova rede de franquia, usou até onde não pode do slogan democracia corintiana, quando na verdade o que fazem é cleptocracia. O pior presidente da história, que sua conta chegue logo. Vai chegar, mano. Vai chegar, tá? Eu já vou falar disso daqui a pouco. Enfim, inacreditável isso. Eu sei que vocês estão todos horrorizados. Eu também tô horrorizado. Acho essa uma coisa assim... É inacreditável, mano. E repito, parece que a cada dia que passa a gente descobre uma bomba nova. Onde vamos parar com esses caras, mano? E até onde devemos esperar? Mas já voltamos nesse papo mais pra frente, tá? Tem mais outras coisas pra falar pra vocês aqui. Notícias boas que vocês já sabem, eu que tô atrasado, eu sei disso, das punições revertidas junto à Federação Paulista, né? O Corinthians conseguiu reverter as punições impostas pelo STJD e contará com a força máxima nas arquibancadas na Neoquímica Arena na estreia do Paulistão diante da Ponte Preta no dia 11 de janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pelo portal Meu Timão. O Timão havia sido denunciado 3 vezes em abril de 25 por infrações relacionadas à desordem e ao lançamento de objetos no campo. Vocês já sabem disso. Em outubro, a STJD revisou as punições. Pô, não é isso aqui que eu queria, mano. Tá muito longo, tá? Mas resumindo, ó. O Martínez tinha pego 4 jogos, o Garro tinha pego 2 jogos, acabou. Parece que pagou multa. A gente ia jogar o primeiro jogo com portões fechados, não vai mais. E o jogo seguinte contra o São Paulo, só a Norte já tá fechado, não vai estar mais também. Resolvido. Boa notícia de vez em quando cai bem. Beleza? Beleza. Querem mais uma notícia boa? Fagner acerta a rescisão com o Corinthians e abre caminho para permanecer no Cruzeiro. Que baita notícia, mano. É sério, mano. Tem gente que não percebe, mas que baita notícia. Que baita notícia. Felicidades, Fagner. Felicidades para você no Cruzeiro, na puta que o pariu. Só não volta pra cá. Tá tudo certo, felicidades, já era, tá? Aqui tá falando assim, ó. Nos bastidores, a diretoria do Corinthians vem sustentando que terá uma economia de 8 milhões de reais entre salários e multas que Fagner teria a receber. Excelente, tá? Excelente. Supercopa, essa daqui vocês já ouviram falar também. Essa também foi o Osmar que falou pra mim, então eu posso falar. Falou que tentou levar, porque eu tava enchendo o saco dele
mano, infernizando a vida dele no WhatsApp, falando, você não vai levar a porra da Supercopa pra Manaus. Pelo amor de Deus, não faça isso, é longe pra caralho, é caro pra cacete, pra nossa torcida vai ser complicado, o pessoal acabou de gastar dinheiro aí na Copa do Brasil, leva pra Brasília, ou até pro Rio de Janeiro. E ele me disse depois de um tempo, ele tentou e falou, ó, tentei levar pro Maracanã, propus isso daí pro Flamengo, tá? Ou seja, só pra vocês saberem que estão falando isso daí por aí, e é verdade, tá? O Corinthians propôs pro Flamengo pra fazer a Supercopa no Maracanã, meio a meio. Metade dos ingressos para cada torcida e o Menguinho refugou. Imagina, mano. E até aquela torcida de shopping deles lá dividindo com a torcida do Corinthians meio a meio. E eu ia jantar os caras, certeza. Os caras não quiseram, tá? E foi pra Brasília. Sensacional essa, mano. Os caras ficaram com medo de jogar no estádio deles, mano. Puta que eu pariu. Mas beleza, não vou polemizar mais. Alambrado Alvinegro. O Milan prepara uma nova investida para contratar o goleiro Hugo Souza do Corinthians. A ideia dos italianos é fechar a compra e em seguida manter o jogador emprestado para o Corinthians até a Copa do Mundo, apostando em uma valorização futura e na consolidação do atleta na seleção brasileira. Nos últimos dias, o Corinthians recusou uma primeira oferta por considerar os valores baixos. O Hugo tem contrato até dezembro de 29, é uma das lideranças do elenco, foi decisivo na conquista da Copa do Brasil, com destaque para as defesas de pênaltis, já são 10 pelo clube. O Timão detém 60% dos direitos econômicos do goleiro, enquanto os outros 40% pertencem ao Flamengo. Então vamos lá. O que eu tenho para falar disso? Eu entendo o Hugo ter seus sonhos de jogar na Europa, como todo jogador. Mas eu também acho que o Corinthians não pode deixar. O Corinthians fala, olha, desculpa, mano, nós penamos para achar um goleiro que nem você. Você tava aí na merda e nós nos encontramos juntos. Você recuperou o seu futebol, nós nos recuperamos, nós agora temos um puta num goleiro, você já é ídolo da torcida, a gente ama. Vai tomar no cu, Hugo. Porra! Mas é claro que só de amor não basta, a gente sabe como é que funcionou, ou seja, Corinthians, paga o cara, mano. Paga o cara. Faça do Hugo o maior salário do elenco, ele quer dizer, mais que o nosso holandesinho arrombado, vamos falar do nosso holandesinho arrombado hoje, não dá, mas paga o Hugo. Quanto vale ter um goleiro igual o Hugo? Essa é a conta que vocês têm que fazer. Seu Marcelo Paes, essa é a conta. Quanto vale ter um goleiro igual o Hugo? Um goleiro que faz a diferença. Um goleiro que ganha campeonato. Vocês têm dúvida que se não fosse o Hugo a gente não teria sido campeão dessa Copa do Brasil? Não teríamos ganho todo o dinheiro que ganhamos? Ou seja, o Corinthians tem que suar sangue, fazer das tripas coração para não deixar o Hugo embora. Tá? E que o Hugo também se sensibilize. Para com essa merda. Ô, Hugo, você vai jogar lá, você não vai ser um ninguém, Hugo. Porra, que cê é rei, mano. A gente te ama, porra. Faça história aqui, como o Cássio fez, como outros grandes fizeram. Fica 10 anos aqui no Gol do Coringão, Hugo. Porra! E eu falo porque agora eu sei que vocês assistem o canal do Povo Escolhido. É! Vocês viram a do Memphis hoje, mano? Já vamos falar, calma, já vamos falar. É isso, tá? Essa era a do Hugo. Mais uma notícia que é uma notícia... É boa, mas não deixa de ser amarga, né? Corinthians quita a dívida com Rojas e faz acordo com o elenco por prêmio da Copa do Brasil. Ao todo, o Timão desembolsou 41 milhões de reais ao meia paraguaio para se livrar da possibilidade de novo transfer ban na FIFA. Diretoria acerta pagamento de premiação ao elenco em 3 parcelas. Ou seja, nós pagamos o que devíamos pro Matias Rojas. E só para vocês se lembrarem, para ninguém esquecer, 40 milhões jogados no lixo. Para você que não lembra o que aconteceu, eu vou explicar. O Corinthians contratou esse merda desse jogador, esse vagabundo, esse chinelinho desse Rojas. O Corinthians atrasava o salário dele como o Corinthians atrasava de todo mundo. Duílio não pagava ninguém, como vocês sabem. Duílio, aquele não. Tô lendo aqui, os contratos são ótimos, tá tudo ótimo, os números do Duílio são ótimos. Ai, Duílio e suas putinhas que o defendem aí na imprensa. Mas enfim, Duílio o ótimo, Duílio o responsável, Duílio o pagador, Duílio não pagava ninguém, como vocês sabem. Corinthians atrasou o salário do cara. O cara ameaçou pegar as coisas dele embora, ele já chegou a fazer. Aí nessa, teve uma renegociação, já com o Augusto, chamaram o cara e falaram, o negócio é o seguinte, olha o que o Augusto fez, mano. Olha o que o Augusto fez. Quanto que ele está te devendo aí? Vamos parcelar, tá? E fica tranquilo. Se atrasar uma parcela, você pode ir embora e você recebe todos os seus salários até o final do contrato. O cara, tipo assim, o cara tinha 4 anos de contrato. Ninguém fica 4 anos, ninguém recebe todos esses salários, pois o Corinthians colocou isso em contrato. O Augusto e o Rubão fizeram isso. Assinaram isso. Resultado, não pagaram logo a primeira, o cara foi embora e foi pra FIFA e ganhou.
E o Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais referente a todos os salários que ele teria até o final do contrato. Augusto tem que ser preso. Rubão tinha que ser expulso do clube, Rubão. Isso é escandaloso. Olha a situação que nós temos, é aquilo que eu falo pra vocês, percebem? Toda hora é uma, esses caras jogam contra. É inacreditável o que acontece no Corinthians, mas enfim, pagamos a porra do Rojas, tá? Que tristeza, mano. 40 milhões, mano. 40 milhões. Ah, vamos lá. Tava falando pra vocês das parcelas do estádio, né? No ano passado o Corinthians pagou 4 parcelas. Foi março, junho, setembro e dezembro, totalizando 93 milhões de reais, tá? É isso. Por fim, penúltima. Que o Corinthians estaria muito próximo de renovar o contrato com a Esportes da Sorte. A expectativa de que um novo acordo possa ser firmado ainda nessa semana. Dentro do clube, o entendimento é de que o acordo só não será selado caso a Esportes da Sorte recue nas tratativas, o que é visto como muito improvável. A Responsa Gaming formalizou uma proposta com valores que até superavam da Esportes da Sorte, mas não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Corinthians e foi reprovado pelo Compliance. Dizem que é coisa do Andrés isso daí, eu não sei, tá? Mas vocês lembram, né? Os caras vieram com esse papo aí dessa Responsa Gaming, querendo que o Corinthians criasse sua própria bet. Pelo amor de Deus, mano, o que esses caras têm na cabeça, mano? Um papo desse não devia nem prosperar, não deveria nem estar na mídia, ninguém nem devia saber disso, de tão vergonhoso que é isso, mano. Mas o Corinthians de fato estava levando isso em consideração. E agora parece que caíram na real e devem renovar com a Esportes da Sorte. Por fim, vamos terminar com uma boa. De acordo com setorista... Não. Lucas Tanaka, setorista do Atlético Mineiro, o Clube Mineiro sinalizou uma proposta que conta com um contrato de 3 anos e salário de aproximadamente 1 milhão por mês pro Michael. Boa, Galo! Boa, Galo! Baita jogador! Baita jogador! Foquem no Michael, vocês vão gostar. A proposta do Corinthians pro jogador é bem inferior à que o Galo fez. O Corinthians aceitou oferecer os 3 anos de contrato, mas a manutenção salarial do antigo contrato de Michael com o clube, que ganhava pouco, devia ganhar só 500, 600 pau por mês, entendeu? Jogando essa bola toda que ele joga. Ainda não há o aceite do Shakhtar para nenhuma das propostas realizadas, mas nesse momento o Michael está mais próximo de se tornar jogador do Atlético Mineiro. Sensacional que isso aconteça, tá? Para desespero do pessoal do meu timão, para desespero do Vessone, do Drill, esse pessoal que fica aí falando, não, veja bem, entendeu? Não é que o Michael é o máximo, mas já que tem transfer ban, deixa ele aí o caralho, levem o Michael pra casa de vocês, faz o que vocês quiserem com o Michael, jogador horroroso, parem de ficar mamando jogador horroroso, quando era bom já era ruim, custa uma nota, tá sempre machucado, só bota a bola pra trás, a cada 15 jogos acerta um cruzamento. Eu não consigo entender essa tara, mano, esse tesão no Michael, mano. É inacreditável como a nossa régua tá baixa, mano. Como a nossa régua tá baixa. Puta que eu pariu. Que ele vá embora, que suma, que vá pro Atlético Mineiro, que seja feliz. Puta que eu pariu. Vamos lá. Por fim, Safiel. Essa bombou agora, final de tarde. Safiel informa. A Safiel mandou uma proposta pro seu Osmar Stabile, no e-mail do seu Osmar Stabile. E o que a Safiel falou, resumindo, foi: o Corinthians é numa situação muito difícil, sem um aporte de dinheiro, nós estamos na merda. A Safiel se propôs a pagar o estádio. Sim, vocês não ouviram errado. Os caras soltaram a nota agora há pouco. O que a Safiel está oferecendo pro Corinthians é: a gente paga o estádio e a gente paga ainda o transfer ban do Félix Torres. Em troca, o Corinthians assina um memorando de intenções. O que significa isso? Que a Safiel tá valendo? Não. O Corinthians apenas assina que topa trocar ideia. Vamos negociar, vamos conversar. Se não der negócio com a Safiel, depois o Corinthians devolve o dinheiro, tá? O que eu acho disso? Sensacional. Sensacional. E falei com o Stabile, como eu disse pra vocês agora há pouco, falei disso, falei, aí Osmar, sensacional essa daí da Safiel, né? Ele mas pô, você vê, muita mídia, os caras põem na mídia, eu falei, pô, Osmar, aqui muita mídia, mano. Pô, os caras estão oferecendo pagar o estádio, porra! Vocês não falam se não tem dinheiro, tem que ver se tem dinheiro. Os caras estão oferecendo pagar o estádio. E mais um transferbanzinho de troco ainda. Então vamos arredondar, coisa de 700 milhões. Não é isso que vocês falavam? Tem que ver o dinheiro? Tem que ver se os caras têm o dinheiro? Os caras estão se comprometendo a pagar isso daí. Em troca de assinar um memorando de intenções. Só isso. Do que o Corinthians tem tanto medo, mano? A gente sabe do que. Vocês querem manter o esquema de vocês. Vocês querem manter o associativo de vocês.
É melhor ser presidente de um Corinthians quebrado do que torcedor de um Corinthians que ganha tudo. Vocês não são corintianos. Vocês não querem o bem do Corinthians. O sonho de vocês no futuro, no longo prazo, não é o bem do Corinthians. São vocês no poder. É isso que vocês querem. E cada vez mais isso fica escandalizado, fica evidente. Enfim, eu achei sensacional esse truco que os caras da Safiel deram no Corinthians. Sensacional. Ô, Osmar, tem a sua parte midiática? Claro que tem. Isso é a maneira da Safiel esfregar na cara de vocês. E agora? O que vocês vão falar? O que vocês vão falar? Qual vai ser a negativa de vocês agora? Enfim, a gente sabe que vocês vão negar. A gente sabe que vocês não querem. Vocês não querem resolver os problemas do Corinthians. Vocês não querem. Vocês querem continuar com o poder. Mas agora vocês se fuderam, porque a Safiel esfregou isso na cara de vocês. E se vocês não aceitarem, vai ficar feio. É simples assim. Vamos ver a seguir cenas dos próximos capítulos, beleza? Beleza. O que mais eu tenho pra falar pra vocês? O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Então, Memphis Depay. Mas antes disso, deixa eu agradecer, rapidinho, tá? O pessoal que entra aqui no canal, clica no botãozinho valeu e manda uma contribuição pro canal. Eu não peço porra nenhuma, não peço nada, vocês sabem, mas agradeço do fundo do meu coração aqueles que ajudam o canal a se manter vivo, beleza? Paulo Amaral, Matt SS, Augusto Paciani, Rafael Pavanetti, que homem. Flávio Celan, Gustavo Martins, Marcos Martins, Carlos Marques, Thierry Marques, Ale Alencar, meu mano, Juca do Oratório, Luiz Carlos, Uzuco, Alisson Barini, Bandeira SCCP, Paulo Henrique Andreotti, Henrique Fernandes, Murilo Fonzar, Renato Ribeiro, K-Legends, Denis Segala, Jaque Pamela, PCDs da Fiel. Jaque Pamela, beijo enorme pra vocês, minhas queridas amigas, tamo junto. Geguinaldo, Joazola, 2 vezes Joazola, Yuri Miranda, meu mano, Renan Libório, Alessio Júnior, meu truta, Matheus Toledo, meu mano, salve o Corinthians e a Gio, de Giovana, provavelmente, Chevô, mulher e esposa do meu querido Edu Chevô, meu mano. É nóis, Gio. Mas o Pix, pessoal do Pix, teve o do Felipe Ferreira, do Abel Haddad, do Paulo Emanuel e os clássicos do Paulo César de Oliveira, 77798283. Muito obrigado a todos vocês, tá? Amo vocês. Por fim, ó, hoje vai ter vídeo curto. Memphis Depay. Memphis Depay, eu preciso dividir isso aqui com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas... Cadê? Ah não, antes do Memphis, só deixa eu falar uma coisa. Blog do Macedo agora há pouco, tá? Como eu falei pra vocês que eu ia falar, é importante isso daqui. Confirmado. Ministério Público do Estado de São Paulo requer investigação sobre gestão do Fundo Arena Itaquera. Ou seja, todo esse escândalo desse contrato escandaloso com a Caixa Econômica Federal fez o seu Cássio Conserino requerer uma investigação, tá? O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do promotor de justiça Cássio Conserino, protocolou um requerimento formal à Polícia Federal, solicitando a instauração de um inquérito para investigar irregularidades na gestão do Fundo Arena Itaquera, vinculado ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O pedido surge após a identificação de supostas irregularidades envolvendo a empresa REAG, que teria ingressado na administração do fundo com operações de alto valor e baixa rastreabilidade. A investigação está relacionada à Operação Carbono Oculto e a recentes envolvimentos do Banco Master, ambos associados a fraudes financeiras. O promotor argumenta que a concentração de recursos em um fundo gerido por uma empresa sob investigação criminal pode configurar crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de comprometer o sistema financeiro nacional. O requerimento inclui a solicitação de cópias de contratos, identificação de responsáveis financeiros e a verificação de comunicações formais de inadimplemento. Conserino destaca que a investigação não se limita à gestão esportiva, mas busca esclarecer os fluxos financeiros e possíveis infiltrações criminosas na estrutura do clube. A medida é considerada necessária para prevenir riscos sistêmicos à economia, dada a gravidade das denúncias. O caso agora está nas mãos da Polícia Federal, que deverá apurar as circunstâncias e a regularidade das operações financeiras do fundo. Fique atento para mais atualizações, papapá. É isso, tá? Não acaba, mano. Não acaba. Como vocês podem ver, o negócio não acaba, né? Então vamos lá. E do que eu estava falando? O que eu ia falar para vocês? Memphis. Memphis Depay. Nosso holandês arrombado. Parabéns, holandês arrombado. De coração, né? E eu falei isso. Vocês talvez não se lembrem, mas vocês que me assistem aqui no YouTube, vocês viram, mas eu postei também um corte no Instagram. E o título era assim: Memphis não está focado
e uma foto do seu Memphis, todo fashion, pop, beautiful. Beleza. E eu escrevi assim, ó. Sim, tá? As pessoas não veem, mas no corpo do que eu postei tinha um texto. Tá escrito assim, ó. Vou apanhar muito com esse corte. Foda-se. Já sei o que eu vou ouvir. A maneira como o cara se veste não importa. Temos que respeitar o indivíduo. Você não entende de arte. Capaz até de algum babaca dizer, você é racista. Sim, e teve babaca que escreveu isso. Mas enfim. Em minha defesa, isso tudo eu escrevi lá, tá? Sou de uma geração que, modéstia à parte, ajudou a moldar o comportamento do torcedor do Corinthians, tanto nas arquibancadas como fora delas. Criamos não só a imagem que nós temos de Corinthians, como também a imagem que os rivais têm de nós. E é uma imagem altaneira, brava, orgulhosa, raçuda, o time foda, da torcida foda. É o Corinthians, porra. E hoje temos nossa prima-dona holandesa, repostando fotinho ridícula. Pior do que a evidente falta de foco é parecer que não entendeu o que é o Corinthians. Acho bom esse filho da puta botar a Copa do Brasil no bolso e jogar pra caralho. Prometo até passar um pano pra ele. Boto até faixinha ridícula igual as dele na cabeça. Torço muito pra isso. Cala a nossa boca, Memphis. Cala a nossa boca. Senão vai ouvir. Tá chegando a hora. E muita gente falou, envelheceu mal, hein? Então o que era? Só pra vocês lembrarem, era uma foto dele. Na época eu falei que ele parecia uma mistura de Gal Costa com o vocalista do Jamiroquai. Uma foto dele na quadra dos Gaviões, uma coisa ridícula, uma coisa patética, minha humilde opinião. E o cara tinha acabado de repostar aquilo, esse era o problema. Ele tinha acabado de postar aquilo num momento de crise. Time mal no Campeonato Brasileiro, acho que era outubro, não ganhando porra nenhuma, todo mundo tenso. E ele veio de treinar, tava lá postando fotinho dele todo fashion, todo ridículo. Sim, eu reclamei. Faria de novo. Faria de novo. Deu tudo certo, eu ainda falei, vamos lá, Memphis, cala a nossa boca, porra. Bota essa Copa do Brasil no bolso, que eu boto até faixinha ridícula na cabeça. Não falei? Eu cumpro minhas promessas, Memphis. Eu cumpro minhas promessas, eu até ponho a faixinha ridícula na cabeça. Eu torço pra você, irmão. Eu torço pro Bidon, pro Mateuzinho, pra todos esses caras que eu critico e vou continuar criticando. Porque é esse o nosso papel. Não é ficar mamando o jogador. Não é virar torcedor de jogador. Parte da torcida do Corinthians parece que virou torcedor de jogador. Eu não, mano. Comigo não, mas enfim. Qual não foi minha surpresa quando o seu Memphis hoje comentou, botou um post lá na página dele, me ironizando esse meu vídeo. Porra, o pessoal cagou na minha cabeça, todo mundo cagando na minha cabeça. E como que eu vou reagir a isso? Com bom humor, né? Com muito bom humor, é assim que tem que ser. O que eu tenho que falar pro Memphis é isso. Parabéns, mano. Parabéns, você tá aí pra isso. Ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem que ganhamos. Ainda bem que você fez o gol do título. Não quero nem pensar se fosse diferente. A crise que ia ser. Mas enfim, deu tudo certo. E eu tô feliz. Ó, com a tua faixinha aqui, tá? E eu escrevi pra ele. Eu escrevi 2 vezes pra ele. Uma eu escrevi no WhatsApp. Mandei mensagem do WhatsApp. Isso aí é entre mim e ele. Ninguém precisa saber. A outra foi que eu escrevi publicamente ali no Instagram, tá? Eu escrevi assim pra ele. E é só isso que eu tenho que falar, tá? Parabéns, fez o gol do título. Estamos todos muito felizes. Faça isso sempre e você poderá se vestir igual a Gal Costa à vontade. Mas não se esqueça, jamais, de onde você está. Para você o Corinthians é só mais um clube. Para nós é a razão das nossas vidas. Daqui a pouco você vai embora e eu vou continuar aqui lutando para defender o amor da minha vida. Tamo junto, tá? Então é isso, parabéns ao Memphis Depay. Eu não acho, tá? Sinceramente, seja papel teu ficar retrucando coisinha em rede social aí. Assimila e fica quieto, joga bola. Você ganha muito, você tá aí pra isso, entendeu? É esse o ponto. Mas enfim, deu tudo certo. Eu estou feliz, seu Memphis Depay, de estar aqui vestindo a faixinha ridícula na cabeça. Um tributo a você, tá? Parabéns. Parabéns a todos que se superaram. Parabéns a todos que jogaram mais do que vinham jogando o ano inteiro. Parabéns. Parabéns. Espero apenas, seu Memphis, já que agora que eu sei que você me assiste, agora que eu sei que os jogadores do Corinthians assistem o canal do Povo Escolhido, então vamos lá. Copa do Brasil acabou, tá? Só pra falar pra vocês. Eu fiz um comentário parecido num vídeo e teve arrombado falando, porra, não pode comemorar? Até quando quer comemorar, meu irmão? Até quando? Comemoramos, passamos o final do ano aí, tesão, acabou. Só falta querer continuar comemorando. Acabou. E por que eu tô falando isso, seu Memphis? Porque nós vamos estar de olho nos próximos jogos. Assim como eu peguei no teu pé, Memphis, vamos fazer mais uma? Vou pegar de novo, lanço um desafio pra você. Eu arrisco dizer que você vai andar em campo até a Copa do Mundo. Ainda mais agora que fomos campeão, você fez gol do título. Duvido
Não consigo imaginar você entrando numa dividida no Campeonato Paulista. Não consigo imaginar. Prova mais uma vez que eu tô errado. Meu papel aqui é esse, Memphis. Meu papel não é ficar te alisando, irmão. Meu papel não é ficar te alisando. Eu não gosto de jogador de futebol, vocês sabem disso, não gosto de nenhum. Pra mim são tudo umas puta. Estão ali por dinheiro. Quem tá aqui por amor somos nós. Quem ama o Corinthians somos nós. O nosso papel é cobrar vocês sim. Cabe a vocês terem maturidade o suficiente para aguentar ser cobrado. É isso. E vão continuar sendo cobrados. Porque vocês jogam no Corinthians, porra. Vocês conseguem entender isso ou não? Ou seja, se o seu Mateuzinho continuar fazendo falta idiota, fazendo besteira, logo no começo do campeonato, vai ser xingado. Se o Bidon recuar 30 bolas pro goleiro logo de cara, vai ser xingado. Todos vão ser cobrados. No Corinthians ninguém vive de crédito, seu Memphis. Isso não existe, mano. Isso não existe. Ou seja, continue fazendo a sua parte e nós vamos continuar fazendo a nossa. Beleza? É isso. E com essa eu encerro, beleza, meus queridos? Vídeo curto hoje, ó, 45 minutos, tá vendo? Yes, we can. Conseguimos fazer um videozinho curto. Eu não tenho mais nada pra falar pra vocês. Quando tiver eu volto, beleza? É isso aí. Abraço a todos. Vai, Corinthians.